Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 34 do Agora é a Hora. Hoje falando sobre saúde e nós vamos atrelar um órgão muito importante que, ao meu ver, é um dos mais importantes do seu corpo. Segundo o mais importante, ele faz relação total com o primeiro órgão mais importante. Então, por isso, nós vamos atrelar a saúde física e emocional e eu trago mais uma vez uma profissional especialista nesse assunto, em que eu sou muito fã. Ela já esteve aqui conosco, eu vou deixar para você o link na descrição para você assistir e hoje nós vamos focar falando um pouquinho mais aí, voltando para a saúde emocional. Que esse órgão é o intestino. Então, por isso que eu trago aqui, mais uma vez, a nutricionista muito competente, doutora Luciana Kirsten. Ela é nutricionista pós-graduada em gastroenterologia e modulação intestinal. Para mim é uma honra tê-la aqui mais uma vez, porque esse assunto, né, de saúde emocional, ele está sendo muito discutido nas redes sociais, principalmente. Então, as pessoas acabam tendo muitas informações e algumas dessas informações não são verdadeiras, né? Porque a internet ela é uma ferramenta muito poderosa, extremamente democrática, então esse é o lado bom dela, porém ele tem o outro lado que qualquer pessoa pode pegar o celular, gravar e postar nas suas redes sociais. Então eu trago para vocês aqui, sempre no Agora é a Hora, profissionais em que eu confio, profissionais em que eu sei exatamente se essa pessoa está falando com autoridade, se ela é realmente uma autoridade no assunto. Eu confio muito na doutora Luciana e é por isso que ela está aqui comigo mais uma vez. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, doutora, pelo convite, pelas palavras. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Também admiro muito o seu trabalho. Nós estávamos aqui num briefing conversando sobre vários assuntos e o quanto é importante esse teu papel dentro da sua profissão, de uma maneira integrativa, e nós estávamos falando que somos 5%, né, exatamente, dos profissionais que têm essa visão integrativa e o quanto isso é importante e valioso para o paciente, o quanto ele se beneficia de profissionais que se unem a outros profissionais com uma visão integrativa. Obrigada. Isso mesmo. Aliás, nós estávamos aqui conversando, hoje se fala muito em intestino, e eu estudo, né, sou especialista em medicina chinesa já há 12 anos, isso o chinês já fala há muito tempo. Quando eu comecei a minha prática clínica como fisioterapeuta, atuando com a medicina chinesa, eu já aprendi que a doença começa e termina no intestino, pela própria prática da medicina chinesa, dentro da anamnese. Nós temos essa pergunta, é uma pergunta que eu faço. Por quê? Porque a medicina chinesa, ela trata o emocional do paciente junto com o físico. E a dor, ela acaba indo como uma leva. As pessoas acreditam que a acupuntura só trata a dor, e não é. Ela é uma medicina muito completa e não só trata atuando na causa, por isso que ela resolve as doenças, como ela também é uma medicina preventiva. Você pode comparar, tentar comparar o oriental com o ocidental, você não consegue comparar. O prognóstico de vida de um oriental é muito maior. É muito comum você ver um oriental centenário lutando judô, com toda a vitalidade. Ele cuida muito bem de todos os órgãos do corpo dele e tudo isso começa pelas emoções. E o intestino é o seu segundo cérebro, a gente até brinca falando que ele é o primeiro. Então você produz uma quantidade muito maior de grandes neurotransmissores do bem-estar, da felicidade, mais no intestino do que no seu próprio cérebro. Então é muito importante essa comunicação estar equilibrada entre o sistema nervoso central, entre o seu cérebro, com o seu intestino. E a alimentação, ela tem um papel extremamente importante, ela é a base, porque muitas pessoas fazem uma alimentação de comidas inflamatórias, e aí elas têm toda uma alteração intestinal, e isso vai começar repercutindo primeiramente na parte emocional dela, e se as suas emoções não estão equilibradas, o seu corpo vai responder da mesma maneira, porque você produz, né, esses neurotransmissores através da maneira como você se sente, e você sente com o seu corpo. Então, está tudo ligado. E dentro da fisioterapia,
Quando eu fui me especializar em osteopatia, por isso que a osteopatia tem muitas técnicas em que nós atuamos nas vísceras. E quando a gente fala em dor, a gente tem que estar ligando sempre com o intestino. Então tá aí a importância para vocês entenderem o comecinho desse episódio do que a gente vai discutir aqui hoje. Doutora, vamos começar falando sobre microbiota, atrelando o que seria, tá, para poder passar isso para eles, associando a microbiota com a saúde emocional e os alimentos. Sim. Microbiota é o ambiente onde nós temos as bactérias boas e as bactérias ruins dentro do nosso intestino. Ruins, entre aspas, porque elas são necessárias dentro desse ambiente. Elas só não devem estar em desequilíbrio. Então, doutora, quando acontece esse desequilíbrio, é quando vamos ter a disbiose, que está sendo tão falada nas redes sociais. E a disbiose, o que ela causa? Além do estufamento abdominal, além dos arrotos, os desconfortos, as dores abdominais, dores de cabeça, insônia, também as doenças emocionais. Porque ali nós vamos ter uma facilidade de atrapalhar a produção desses neurotransmissores, que a gente precisa, inclusive, para a produção de serotonina e melatonina. E aí nós vamos ter um paciente que vai estar em desequilíbrio, tanto intestinal quanto emocional. E aí a gente vai ter pacientes com problemas emocionais e cognitivos, através do nervo vago, que é aquele nervo que tem conexão desde aqui da base da cabeça, vai passando pelo nosso tórax e chega no nosso intestino. Sim. Então é uma conexão muito direta via de mão dupla, e dessa forma nós temos aí um paciente que está em desequilíbrio praticamente sistêmico. E os alimentos inflamatórios, ultraprocessados, eles facilitam isso? Sim, porque aí nós temos alimentos, vamos começar pelos ultraprocessados, sim, né? Sim. Muitos com uma carga absurda de açúcares, uma carga absurda de adoçantes, porque não porque você está pegando um alimento que diz lá 0 açúcar, que ele não está adoçado. Ele está adoçado com adoçantes. Sim. E o adoçante acaba sendo pior que o açúcar? Dependendo da situação, da quantidade e do adoçante, sim. É algo que vira uma interrogação absurda na cabeça dos pacientes e da população, né? Porque você acaba consumindo um alimento mais caro, porque hoje é moda alimentos pseudo-saudáveis, mas se você não entender o que está no rótulo, você está gastando dinheiro e está fazendo um cocô caro. Um cocô caro. Inflamado. Inflamado, e inflamando mais ainda. Então, voltando para os alimentos ultraprocessados, nós temos ali açúcares, nós temos muitos aditivos químicos, que aí temos conservantes também, e eu sempre gosto de falar dos conservantes, porque quando nós temos alimentos que eles têm um tempo de prateleira muito extenso, nós não estamos consumindo alimentos que vão ser benéficos para a nossa saúde. É só a gente fazer um comparativo com o que Deus fez para nós. Sim. Então, o que Deus fez, se você deixar ali na mesa uma banana por 4, 5 dias, você vai estar dominado da mosquinha da banana. E você já vai ter um alimento ali passado, porque a data de validade dos alimentos que são naturais, de fato, eles têm um curto prazo de validade. E aí a pergunta fica: e quantos alimentos você tem na sua despensa que tem uma validade acima de 3 meses? A maioria. Pensamos no leite, nós temos muitos alimentos, né, entre aspas, vamos falar de novo assim, um leite condensado, por exemplo. Nossa. Qual é a data de validade dele? Conta pra mim. Eu não sei porque eu não consumo há muito tempo, também mas não sei, assim, eu não consumo. É muito alta, porque aí nós temos a lata, aí nós temos todo o preparo da lata e ali temos o leite condensado, enfim, é uma data muito extensa. O próprio leite de caixinha, o conhecido, tem uma validade muito, muito extensa. Então, quando a gente pensa em alimentos que vão nos beneficiar, que vai beneficiar essa microbiota, que vai tratar do nosso trato intestinal, nós precisamos pensar em alimentos mais saudáveis. E estes vão estar ali nos alimentando, nos nutrindo com vitaminas, com micronutrientes. Então nós vamos estar ali cuidando da permeabilidade do nosso intestino, né? Falando também da microbiota, a gente precisa ter um intestino que tenha um fechamento ideal, equilibrado e adequado, para que nós não tenhamos uma permeabilidade muito grande e então a gente
estar ali passando toxinas, citocinas para o nosso organismo. Para a corrente sanguínea. Para a corrente sanguínea, e aí fica aquele processo inflamatório sistêmico. E aí as nossas reações metabólicas, que eu digo que o ser humano ele não é uma equação matemática. Então o que serve para você não serve para mim. E vice-versa. Porque nós não somos uma equação matemática, somos uma equação metabólica. E a partir do momento que nós trabalhamos esse fechamento, porque os alimentos têm esse poder, o que nós colocamos, nós ingerimos, nós estamos tratando como se fosse um medicamento, só que é alimento. Não precisa tomar remédio para tratar a sua saúde intestinal. O que você precisa é de alimento de qualidade. Alimento de verdade, comida de verdade. Nós estávamos falando antes de quando às vezes a gente está conversando com algum paciente e falando, então, olha, ultraprocessado não é bom, olha, o pão, vamos nos atentar à quantidade de pão, vamos nos atentar à quantidade de carne vermelha. E aí as pessoas perguntam, mas o que eu vou comer? Vamos pensar, dieta do Mediterrâneo, por exemplo, que é extremamente benéfica para pessoas que têm sintomatologia de depressão. Verduras, frutos do mar, oleaginosas, ômega 3. Então, nós temos aí uma gama de opções de alimentos que o paciente ele pode sim se beneficiar e diminuir, reduzir ou até eliminar os ultraprocessados, que são muito maléficos. E quando a gente fala de ultraprocessado, me vem à mente as crianças, né? A bolacha recheada, gente, ela tem uma validade imensa, né? Fica na prateleira e elas consomem tanto, as mães dão tanta bolacha recheada para essas crianças. Suco de caixinha também. Sim, porque ele é uma bebida açucarada. Só que ela é açucarada, fruta não tem nada, né? Açucarada e tem os conservantes. Então, você pensa o quanto que essa criança está ingerindo de aditivos químicos, de conservantes. Uma bolacha recheada, como você mencionou, tem uma validade absurda. E outra coisa, ela só fica mole, tá? Ela não estraga. Ela não estraga, meu Deus. Você pode pegar um mês a bolacha lá que você... Exemplo, né? Eu sei que você não consome, mas assim, se você tem uma bolacha recheada, você esquece lá por meses na sua despensa, deu aquela giradinha na embalagem. Sim. Vai amolecer. Mas não vai estragar, meu Deus. Então imagina isso dentro do seu corpo e imagina... De uma criança ainda. Sim, e imagina essa criança ao longo do tempo e a frequência que ela vai consumir, o quanto que isso prejudica não só as emoções, mas a cognição. Muito. E hoje a gente fala o tempo todo em TDAH. E ninguém olha o intestino dessa criança, né? Impressionante, né? Eu recebi uma mãe de uma paciente que ela tem uma filha com espectro, e nós estávamos conversando, fiz a consulta dela, e na sequência falamos da filhinha dela, que hoje está com 4 anos. E nessa consulta, a menina fica com os avós, e ela estava me contando, né? Olha, eu tenho uma dificuldade, porque come... aquele petit suisse, né, que não vou falar a marca aqui, mas o que vale por um bifinho, e salgadinho, ela é seletiva, então só salgadinhos vermelhos. Meu Deus. Então, assim, a gente que conhece, cheio, né? de corante, exatamente. Né? E fruta, quase nada, e a monotonia alimentar, que era só o arroz e feijão. Então, veja a dificuldade, mas a dificuldade também por conta de você estar oferecendo um alimento açucarado, gostoso, prazeroso, e que de fato nem ela, que tem o espectro, e nem outra criança iria aceitar uma introdução de um outro alimento, porque o petit suisse é muito gostoso. Sim. Então, condicionou o corpo já a ter um prazer imediato. Condicionou, e aí a pergunta dela foi, o que eu faço? O que eu posso dar para ela? Porque ela é diferente. Não há diferença. Todas as pessoas deveriam comer de uma maneira mais saudável. A sua filha tem a mesma necessidade nutricional do que uma outra criança. Porque o que ela precisa é de frutas, verduras, legumes, proteínas, os macronutrientes, gorduras, os carboidratos, ela precisa disso. É disso que ela precisa. Mas não do petit suisse, não só do arroz e feijão. Então, tem um acompanhamento que a criança tem necessidade. Mas a alimentação, ela precisa ter alimentação mais saudável, tanto quanto eu e você. Exatamente. Isso é tão sério porque se o seu intestino está saudável, o seu cérebro também está. Então, quando ela colocou aqui toda essa explicação, né, com relação à microbiota e à desbiose, né, como que isso acontece, você começa a ter
um desequilíbrio dessa produção dos neurotransmissores. Então, por exemplo, a serotonina, né, que é um neurotransmissor assim tão potente e importante quando a gente pensa em saúde emocional, quando a gente pensa em felicidade, em paz de espírito, em não ter preocupação, em não ter medo. É um neurotransmissor que ele te dá a tranquilidade de encarar o teu ambiente, né? Porque hoje nós temos a epigenética, que nos prova que o ambiente sinaliza o gene que cria a doença. Então, o que faz uma pessoa adoecer? Ela não sabe lidar com o ambiente, com o que acontece com ela. Por quê? Porque ela está em desequilíbrio emocional. Ela não tem esse equilíbrio desses neurotransmissores. Então, se eu estou com o intestino totalmente inflamado, desregulado, dentro dessa explicação dela, se eu baixo os neurotransmissores, por exemplo, a serotonina é muito mais produzida no intestino do que no próprio cérebro, né? Então, se eu estou com o intestino totalmente desregulado, o que vai acontecer? Como consequência, eu vou elevar quem? Os hormônios inflamatórios, os hormônios do estresse. Então, quando eu estou com uma alta, né, dos hormônios do estresse, que são vários, mas o mais conhecido para todo mundo entender é o cortisol, eu vivo no estado de alerta. Eu vivo agitada, eu não consigo ter foco, eu não consigo me concentrar, porque como que eu vou me concentrar e ter foco e ter paz de espírito se eu estou preocupada? Porque o estado de alerta de emergência é esse. Exato. Então, olha a importância de antes de você bater o martelo num diagnóstico, ou em você que já é adulto, ou numa criança de TDAH, por exemplo, precisa levar todo um contexto. Então, assim, tem que ver toda a alimentação. Primeira coisa, intestino dessa criança, alimentação, o ambiente que ela vive. Até teve uma outra entrevista sobre esse assunto, em que ele falou que todos os perfis, né, desse transtorno, todos envolvem o ambiente. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. E o ambiente não é só os acontecimentos externos, também são os hábitos de vida, né? E aí os hábitos de vida vai entrar o principal, que é a tua alimentação e atividade física. Eu sempre faço esse comentário, né? O paciente vai tratar ansiedade, depressão, toma ansiolítico, toma remédio para depressão, mas ninguém pergunta se ele é ativo. Ele não faz o principal. Maravilhosa a sua colocação. Ninguém pergunta se ele faz exercício, se ele dorme a noite inteira e o que ele come. E se o intestino dele está saudável ou não. Não, vai lá e prescreve o remédio, vai embora para casa e a pessoa acha que a vida é assim, toma o remédio a vida inteira. Agora, pergunta para essa pessoa que toma esse remédio se ela se curou tomando esse remédio. Ela é dependente do remédio e ela continua deprimida, ela continua ansiosa. E aquela pessoa que começou a dormir um pouquinho, depois de um tempo esse remédio não faz mais efeito. Ela volta a tensionar de novo, por quê? Porque ela continua ansiosa, ela continua em estado de alerta, em estado de emergência. E quando a gente fala em corpo, e ela citou aqui uma coisa muito importante que é o prazer, né? A comida prazerosa, e criança gosta, né, do açúcar, dos doces, não é que ela gosta, foi introduzido. Sim, ela não sai do útero conhecendo o Mac, conhecendo o milkshake, conhecendo a Coca na chuquinha. Ela aprendeu a gostar. Alguém ofereceu, os salgadinhos, alguém deu. Então, assim, a culpa não é dela, a criança é só o sintoma da casa, do ambiente. Sim, é o reflexo. É o reflexo. E aí, esse corpo condicionou, porque o cérebro trabalha por neuroassociações, ou ele foge da dor o tempo todo, ou ele quer obter o prazer imediato. Quando esse corpo já condicionou a receber um prazer imediato, é como se fosse uma abstinência, você remover essa bolacha recheada e colocar uma fruta no lugar. Né? E isso fica complicado, por isso que tem que ter todo um trabalho, né, doutora, de uma equipe, de uma medicina mesmo integrativa, multidisciplinar, porque vai entrar até psicólogo, que eu acho que ele vai ser o principal na história, porque a criança, ela tá viciada no prazer imediato. Como é que você vai falar para ela que, olha, agora, em vez da Bono, você vai comer maçã na sua lancheira? Não é uma judiação? Um pedacinho de maçã com chia em cima. Meu Deus. Não tem como. Ela vai falar, o que é isso? Então, olha que eu nunca mais esqueci a frase que você falou no outro episódio, né? Que o incomum virou comum. Sim. E virou comum mesmo. Está muito. E uma colocação que você fez um pouquinho antes dessa tua fala, você mencionou que o paciente que tem, vamos colocar aqui como se fosse a depressão, né? Que é o tema que a gente está abordando. Ele começa a tomar um medicamento, vicia, fica por muito tempo. E o que eu tenho para falar sobre isso? Como que esta pessoa começou tomando esse medicamento,
ela mudou alguma coisa, porque você falou de mudança de hábitos, né? Sim. Se ela está do mesmo jeito, praticando as mesmas ações que ela estava praticando quando iniciou a ingestão dos fármacos, ela só vai aumentar a dose, que foi a sua colocação. E eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade, doutora, se aumentou a dose, você não está se curando. Você está com a sua doença mais descontrolada. Você está em descontrole metabólico. Porque o medicamento, ele sim tem o seu papel em determinados casos, sem dúvida. A gente não pode também colocar isso como, né, não tem como nunca tomar remédio, ok? Ele tem o seu papel, é importante em determinadas situações, mas ele não deve ser para a vida inteira. Ele deve ter um período, ele deve ter um começo, um meio e um fim. Porque eu não nasci diabética. Não. E nem nasci deprimida. Diabética. Exato, eu não nasci deprimida, eu nasci feliz. Eu chorei porque eu tive um choque ali na hora que eu nasci. Mas dependendo do parto, nem chorando a gente nasce, né? Então eu não posso comprar uma doença e comprar aquilo para mim. Eu sou diabética. Você está em descontrole. Então vamos trabalhar isso, vamos sim medicar, no caso não eu, o médico, não faz parte da minha qualificação, mas o paciente vai tomar a medicação para o controle, mas tem que mudar as ações, e mudando as ações, essa doença metabólica, ela pode ser sim revertida. Total. Então é mudar o que você está fazendo, o teu agir ele tem que ser mudado. E quando a gente fala de depressão, nós temos aí vários itens que a gente precisa ticar com esse paciente. Ele precisa ter um envolvimento social, você falou de medo também. A atividade física, ela diminui o medo dessas pessoas, porque ela produz a serotonina, Sim. que foi também sua colocação. E a dopamina, né? Exatamente. Então nós temos aí um combo de uma injeção de bem-estar, quando ela pratica uma atividade física. E quando a gente fala de atividade física, que as pessoas não entendam e não interpretem como eu tenho que estar inserido numa academia, eu não gosto de musculação, eu não gosto de academia. O pessoal que está aqui na Baixada vai caminhar, vai dar um trotezinho na praia, vai jogar um frescobol, agora está em alta o beach tênis, vai jogar um beach tênis, um futevôlei, anda de bicicleta, caminhar no jardim. Colocar o corpo em movimento. Se movimentar. Isso vai trazer, e outra coisa, o pessoal que vai à praia, já é comprovado que a praia desinflama. Sim. Tem artigos científicos comprovam que a praia desinflama. Então, você ouvir as ondas do mar, você pisar ali na areia, tem o efeito ground de você pisar ali na areia e energizar. Então, tem muitos benefícios quando você faz um movimento. Além de você ter a ingestão adequada, né? E aí com acompanhamento de um profissional, de um ômega 3 que tenha mais EPA, em vez de DHA, uma alimentação baseada na dieta do Mediterrâneo. Então, uma restrição calórica, também por um período. Eu gosto de trabalhar com 8 semanas com restrição calórica, e isso diminui, doutora, demais as sintomatologias da depressão. É mesmo? Restrição calórica? Restrição calórica. Não é uma restrição absurda, né? A pessoa tem uma necessidade calórica de 2.500 e você ir lá para 1.000. Não é isso. Mas você fazer uma redução. Porque aí, o que acontece quando eu faço essa redução? Eu consigo colocar mais qualidade. Isso também tem perfil de paciente para aceitar, né? Não são todos os pacientes. Tem que ver a abertura desse paciente para essa mudança. Eu tenho uma restrição calórica, eu não coloco alimentos muito de difícil digestibilidade. Então, eu entro nessa dieta do Mediterrâneo que eu consigo porcionar melhor e consigo colocar alimentos que eles vão ser mais rapidamente digeridos. Então, eu coloco frutos do mar. Você coloca uma pescada, por exemplo. Sim. Ela rapidamente ali, ela vai ser digerida, diferente da carne vermelha. Então, eu vou trabalhar com esse paciente realmente restaurando o epitélio intestinal, mas com alimentos, aí com ômega 3, aí com probióticos de múltiplas cepas, que nós estávamos conversando. É muito importante, também, né? A ingestão de probiótico, né, doutora? É importante para esse ambiente intestinal que nós estávamos falando no começo do Quais são episódio. Os principais, assim, então, em que nós encontramos nos alimentos? Então, neste caso, doutora, é manipulado. É manipulado. É manipulado. Eu gosto de trabalhar com mais ou menos 9 cepas. E aí eu consigo trazer um equilíbrio para esse paciente e reduzir essa sintomatologia, e também, junto com o psiquiatra, a gente conseguir fazer um desmame da medicação. E o que você acha de alimentos fermentados com relação a isso? Que faz essa linkagem com essa parte de probiótico para intestino? Eu acho positiva quando tem a indicação. Entendi. Depende muito da pessoa. Depende. Entendi. Porque, como eu te falei, o nosso metabolismo é uma equação
metabólica. Não tem jeito. Nós somos muito, indivíduos, né? É muito individual. É muito individual. É muito individual, muito único. Então, nós podemos ser muito parecidas metabolicamente, mas um alimento pode, para mim, não ter um efeito positivo na minha microbiota e na sua ter. Para mim, pode me deixar, assim, bem baiacu. Sim. E você... E para o paciente constipado, né? Que eu acho que é o paciente que tem essa questão aí emocional muito agravada, né? Porque é um intestino que não funciona diariamente, porque tem que funcionar, viu, gente, todo dia. Não é um dia sim, um dia não, não. É todo dia. No paciente constipado, o que você acha das gorduras boas? Por exemplo, azeite extra virgem, de uma maneira fria, lógico, na salada, óleo de coco. Eu gosto muito do azeite de oliva, das oleaginosas, de você trabalhar as oleaginosas, por exemplo, para preparar extrato vegetal. O leite vegetal. Né? Ah, o leite vegetal. Só que você mesma prepara em casa, em vez de comprar o da caixinha. O da caixinha, ok, tem muitos aí que tem um tratamento muito bom das embalagens, mas gosto bastante do próprio preparo em casa. Eu acho bem seguro, acho saboroso, inclusive, principalmente quando é de amêndoas. O de avelã também é muito gostoso na hora que você É difícil preparar? Não. Posso falar? Pode. Você deixa os grãos de molho e você vai fazer o remolho. Então você deixa ali numa cumbuquinha, né, numa tigela. Quais os grãos? Água, ou avelã, ou amêndoas, nozes. Você pode fazer de qualquer oleaginosa. Aí depende do seu paladar. Tá bom. Pra mim, qualquer uma tá ok. Tá. Né? E aí, é uma ou mistura? Várias? Eu gosto de fazer de um sabor só. Tá, o sabor só. Para não interferir, até para você também reconhecer e ter uma palatabilidade ali de cada uma delas e conhecer. Entendi. Conhecer as diferenças de sabor. Aí porque deixa de molho. Deixa de molho, você deixa ali 12 horas, depois você faz a troca, joga essa água fora, lava, coloca de novo de molho e aí deixa mais 12 horas. Eu gosto de deixar 24 horas. Depois que fez esse remolho, despreza a água, você coloca no liquidificador, coloca a água quente, não precisa ser fervendo, mas bem quente, bate no liquidificador, depois você coa e tá pronto o seu extrato vegetal. Olha, e aí toma quanto por dia? Quanto você quiser. É mesmo? 2, 3 copos, sim. Se tiver dentro da sua necessidade nutricional, dá para tomar isso até uns 4 copos. Ajuda na motilidade. Tratar a constipação. Sim, na motilidade intestinal. Porque o que acontece? Os antidepressivos, eu gosto muito de falar que é um trava-tripa. Né? Então, assim... Você constipa muito o paciente. Imediatamente. O paciente começou a tomar antidepressivo e ainda junta... Aí piora a depressão. Então, exato. E ainda tem pacientes que tomam antidepressivo e não bebem água. Meu Deus. Então é aquela fórmula mágica para dar muito ruim nessa saúde intestinal. Então a gente precisa sempre estar relembrando esse paciente que ele precisa fazer a ingesta de água adequada para ela e usar desses artifícios, desses recursos para poder melhorar a motilidade. Então sempre algo para melhorar a motilidade. Aí entra a atividade física, que é indiscutível o quanto pode melhorar na motilidade intestinal, entra a atividade física, entra os probióticos, entra o ômega 3 também. Ômega 3 também. Manipulado. Dependendo do caso, porque eu gosto muito de trabalhar, gosto não, é indicado, e isso é comprovado também cientificamente em artigos, né? Com mais EPA. Então, assim, 1 grama de EPA por dia. 1 grama de EPA. Então, sempre mais EPA do que DHA. Entendi. Sempre mais EPA. Só que esse mais EPA, 1 grama por dia. E a ameixa preta sem caroço ajuda? Ajuda. Aquela aguinha, aquela receita da vovó, super ajuda, super. E tem uns outros, tem alguns combinados que eu passo para os pacientes, que são combinações laxativas, que você pode deixar de uma noite, só durante o período da noite e ingerir de manhã. Então você pode colocar mamão, pode colocar kiwi, abacaxi, mas isso bem concentrado. Vai ficar tipo uma papinha e você come de manhã em jejum e é uma combinação laxativa. Olha que interessante, que super dica. E assim, ajuda demais. Minhas pacientes têm excelentes resultados, mesmo. Porque ajuda tanto por conta das fibras, quanto por exemplo, da bromalina que tem no abacaxi. Então isso facilita bastante a motilidade. É muito importante o paciente receber todo esse conhecimento, né? Ele ter clareza quando ele é atendido por um profissional. Então não é simplesmente passar o antidepressivo, né? Então, e a gente vê isso acontecer sempre. Isso não muda. Claro que agora com a epigenética, com a neurociência
estando aí com esses estudos aí tão fortes, numa grande velocidade associada à epigenética, a gente está tendo mais esse conhecimento e os profissionais de saúde estão virando a chave e entendendo que eles precisam associar muitos outros fatores, mas que a anamnese é muito importante para você conhecer esse paciente fora do consultório, né? Sim. E a alimentação é de extrema importância. Então, quando a gente fala em depressão, tem muitas coisas envolvidas. A alimentação, o intestino, o ambiente, água. Então, Sim. Quantos pacientes não bebem água? Muitos, e acham que é normal. A pessoa passa o dia inteiro com um copo de água. E aí não entende por que não vai no banheiro, não entende por que tem dor na coluna. Porque você sabe que eu falei outro dia num vídeo, e as pessoas ficaram assim, nossa, não podia imaginar. Então a água que você bebeu o dia inteiro, toda a quantidade que você ingeriu, na hora que você vai para a reparação do seu sono, à noite, tudo que você ingeriu, o seu corpo, nessa reparação, vai usar essa água para reabastecer todo o teu sistema fisiológico, visceral, né, muscular, ósseo, tudo. Ele vai lá, cerebral, vai usar essa água para repor. E a coluna recebe essa água de maneira secundária, não é de maneira primária. De maneira primária é a tua fisiologia, os teus órgãos. Então, se eu bebi muito pouco, não sobra nada para minha coluna. E eu já tenho uma hérnia de disco. Por que a hérnia de disco acontece? Porque tem um achatamento do disco intervertebral. É um disco desidratado, senão não teria herniado o núcleo pulposo. Então, você agrava a tua hérnia de disco e não sabe por quê. Então, não é só porque você não trata corrigindo a postura, não é só porque você não trata fazendo atividade física para fortalecer, né, para ter músculo. Não é só por isso, é também pelos teus hábitos alimentares. Eu né? gosto de falar que se você não bebe a água limpa aqui do copinho, você vai precisar beber água de cocô. Porque o seu corpo vai precisar desidratar de algum lugar para manter em função os seus outros órgãos, certo? Então, se você tomou um copo de água durante o seu dia inteiro, o que vai acontecer? Porque os órgãos, eles precisam de água, eles vão tirar de algum lugar. E aí a escolha é nossa, se é água limpa ou água suja. E isso é fato. Isso é fato. Isso é fato, nem é uma brincadeira, nem é uma piada, realmente é fato. É fato. É fato. Então, a clareza, como você disse, que as pessoas precisam ter, de fato, é sobre a condição que elas estão hoje e como elas querem continuar. Eu falo que eu quero ser uma idosa com liberdade física. Eu quero ir até a beira do mar andando, não de cadeira de rodas. E reconhecendo as pessoas, e sabendo quem eu sou, onde eu estou, né? Conseguindo pegar aquela sacola no chão, conseguindo pegar a bolsa no banco de trás do carro. Sem dar trabalho. Exato. E com a liberdade mesmo e dignidade que nós precisamos ter, né? Agora, isso é cultivado ao longo da vida. Sempre dá para mudar, sempre dá para melhorar, mas a gente precisa iniciar com uma ação. E eu gosto de falar também, na questão da depressão, doutora, que é muito importante as pessoas falarem, as pessoas se comunicarem, Sim. Porque ninguém vai te entender se você não falar. Então, se você não está bem, compartilha com alguém que não está bem. Você vai precisar de ajuda. Então, assim, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós, em alguma área, a gente precisa de uma ajuda. Então, é tão importante quando a pessoa percebe que ela não está bem, que ela não está conseguindo levantar do sofá, que ela não está conseguindo tomar banho, que ela está constipada. São vários sinais, porque nada vem do nada. Nada acontece do nada. Não. É tudo somatizado. Não é, nada é de repente. Nada de repente. Aconteceu. Agora eu tô com o meu intestino preso. Não, esse intestino preso vem dando sinais aí já há um tempo. Essa dor de cabeça que você tem há tanto tempo já é um sinal. A tontura já é uma comunicação intestino-cérebro. Até o zumbido, né? Até o zumbido. As dores musculares, faciais, pescoço, tudo. A insônia. Nada é do nada. Então compartilhe, peça ajuda. Fale, porque as pessoas entenderão você, mas você precisa comunicar isso. E é muito importante num processo de depressão, é muito importante. A fala é muito importante. E quando a gente fala dessa questão, né, do prazer imediato, colocando isso na comida, o quanto que é difícil uma pessoa que está acostumada a associar, porque o cérebro ele já associou prazer ao que ela come. E aí, de repente, ela toma uma decisão, vira chave,
ela fala assim, não, chega, eu vou emagrecer, eu vou desinflamar, eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir mais leve, porque se você tem sobrepeso, você não tem saúde nem fisiológica, e nem química, nem biológica, nem neurológica e nem biomecânica. Não tem coluna no mundo que vai aguentar por muito tempo, nem joelho, nem quadril, então assim, o nome já diz, sobrepeso. Então a pessoa não aguenta mais sofrer, né? Então ela vira a chave e fala assim, não, tomei uma decisão, vou emagrecer, vou me cuidar, vou cuidar do meu corpo, aí vai lá, passa em você na consulta, aí vem todo aquele plano alimentar, né, para poder dar um respiro para esse corpo, desinflamar, aí o corpo começa a dar sinal, porque ele já foi condicionado no prazer imediato. Aí já tá lá, as comidinhas todas certas, aí ele come, aí o cérebro vê, meu Deus, cadê o prazer disso aqui? Aí a pessoa começa a ficar irritada. E o corpo é a tua mente subconsciente, né? É onde você sente. Aí começa. A pessoa começa a ficar irritada, aí ela vai e desiste. E a academia é a mesma coisa. Ela começa, não está acostumada, eu odeio a musculação. Mesmo tendo todos os estudos aí que a musculação é a fonte da longevidade. Tudo bem, ela sabe disso, mas ela não gosto. Por quê? Porque a gente não dá oportunidade do corpo fazer engenharia reversa e recondicionar. Gente, não é da noite para o dia. Tudo que envolve corpo leva tempo e você sente pelo corpo. Então você não vai começar um plano alimentar nessa viradinha de chave com uma semana e desistir. Você tem que ajudar o seu corpo a desintoxicar e fazer com que ele volte a ser o servo, porque ele já virou o mestre. Ele está mandando na tua mente, porque ele quer a mesma substância do prazer imediato e aquela refeição não está dando isso para ele. Então, para ajudar quem está me escutando, que eu sei que muita gente começa plano alimentar e não dá continuidade, justamente por isso é científico, isso é neurociência, e começa a academia e não continua, porque essa pessoa não condicionou o corpo a vida toda a fazer exercício. Então, vou dar uma dica aqui para você começar a recondicionar, uma dica extraordinária. Primeiro, a decisão da mudança, ela tem que ser maior do que esse prazer imediato. Aí como que você, tá, tudo bem, é maior, mas como eu faço isso? O seu cérebro, ele é muito linguístico, então o que você fala, ele visualiza. Isso é uma técnica de PNL, Programação Neurolinguística. Você imagina o que vai acontecer com você se você não continuar com esse foco. O que vai acontecer comigo? Vai vir. Faz uma pergunta, o teu cérebro ele já mostra, já vem aqui a resposta. Você vai ver uma imagem que você não vai gostar. Você vai sentir dor na hora, você vai sofrer com essa imagem, porque você não quer chegar nesse ponto. Pronto, teu subconsciente já armazenou. Porque ao mesmo tempo que ele funciona na obtenção do prazer imediato, ele também está fugindo da dor. Então ele não quer que você sofra, que você tenha uma dor, nada que ameace a tua vida. E o teu cérebro ele foi feito para te manter vivo, para te proteger. Então a partir do momento que você pensou essa imagem, porque você fez uma pergunta, se eu não continuar com o plano alimentar da doutora Luciana e com o treino na academia, o que vai acontecer comigo se eu continuar obeso? Vai vir uma imagem ruim. Você vai ver ou você num hospital, né? Alguma situação. Você sentiu aquela coisa ruim? Pronto, a gavetinha já foi lá. Então isso vai ajudar você a continuar. E esse exercício tem que ser diário. Então essa é a primeira ferramenta. Você tem que colocar mais intenção na dor do que vai acontecer do que nesse prazer imediato. A dor da consequência tem que ser maior. Segundo, meditação. Porque que eu falei no programa passado, retrasado. Foi episódio 31, meninos. Foi, né? Sobre a meditação. Vou deixar aqui o link, tá? Porque no final a gente dá dica de como meditar. A meditação, ela baixa as tuas ondas cerebrais, te faz chegar numa onda cerebral que vai acessar a porta do teu subconsciente. E não é só por isso, não. Você tá se desligando do ambiente. Você está recondicionando o teu corpo a te obedecer. Ele começa a entender que quem manda é a sua mente, não é mais ele. Então, o ato de meditar, ele vai condicionar o seu corpo a obedecer o comando que você dá. Então, quando vier aquela sensação de prazer imediato, de abstinência,
de querer largar tudo, você vai estar no controle, porque não é mais ele que manda, ele voltou a ser o servo. Então é por isso que os orientais meditam. Olha aí, de novo, medicina chinesa. Por que será que os orientais têm isso como prática? A meditação. Então, assim, ela já é até científica, nós temos vários estudos científicos que a meditação ela ajuda você a se autorregular, a se curar. Então, nós temos o poder de autocura. Deus fez um corpo perfeito, desde que os meios estejam livres. E esses meios envolvem muitos fatores. E a alimentação é o pilar desses meios. Porque a tua alimentação ela vai determinar não só a saúde do seu corpo, até porque depois ele já se tornou sua mente, como também a sua saúde emocional, porque a emoção e o corpo são um. E o combustível que você coloca vem dessa alimentação. Então é muito importante a gente passar todas essas informações para as pessoas achar uma luz no fim do túnel e entender que ela tem que começar, porque muita gente, doutora, vai em você e não faz. Igual contrata um personal, porque eu já fui personal, e a pessoa não cumpre o treino, ela não vai, ela se sabota. Sim. Por quê? Porque está na mente dela. É aquele condicionamento. Ela condicionou o corpo. É aquele condicionamento. E a gente tenta, né? Nós tentamos, a equipe sempre tenta colocar para esse paciente os benefícios. É como você falou, um objetivo maior. Maior. Muito maior. Então, tem que ser muito mais importante o seu resultado, o seu objetivo, do que esse caminho. Só que caminha, não para. Não para, continua. Não para, vai, mesmo que você, sabe, dá um passinho para trás, mas depois dá 3 para frente. Depois dá 1 para trás, mas vai dar 2 para frente. E você vai continuar caminhando e vai chegar lá. É desafiador? É extremamente desafiador, porque nós estamos falando aí de hábitos condicionados há muitos anos. Então, às vezes, recebemos lá pacientes de 60 anos, de 50 anos, que estão com sobrepeso. E como você disse, né, não é bom, porque é sobrepeso. Sim. Então, estamos a mais... com muitas sintomatologias de várias doenças metabólicas, e aí você tem até que escolher, bom, vamos lá, vamos ver que caminho, e aí através dos exames bioquímicos a gente consegue identificar até o que tem mais necessidade de você entrar com uma dose de ataque ali, até de suplementação, para a gente poder trazer um equilíbrio metabólico, para que essa pessoa também tenha e receba alguma fonte de estímulo. Sim. Porque o plano alimentar tá ok, é entregue para o paciente, mas a gente precisa trabalhar também os suplementos. Sim, olha, eu ia falar isso agora. Já estava aqui para mim. B12, a Sim, B12. é importantíssima. A vitamina D é extremamente importante para a saúde intestinal. E os minerais, então? Vitamina C antioxidante, a gente precisa muito. E trabalhar esses exames bioquímicos em equilíbrio, né? Poder tá ali olhando e montando o quebra-cabeça, porque é um quebra-cabeça, né, doutora? Nós estamos ali ouvindo o paciente, então são as queixas do paciente, fazemos a bioimpedância, então é o exame físico, é o que tem ali de composição corporal, e nós temos os exames bioquímicos. Então nós temos 3 informações, 3 fontes de informação, para que a gente monte um quebra-cabeça e veja como que nós vamos atuar com aquele paciente. E às vezes eu ainda tenho uma 4ª informação, que é do profissional que fez a indicação. Então o paciente que vem da doutora Josi, o que você passa para mim, olha, eu estou tratando isso, o paciente está nessas condições. Aí eu tenho a tua informação, tenho o que ele vai me falar, tenho o exame e tenho a avaliação física. Aí a partir de todas essas informações, esse compilado todo, aí, bom, vamos lá, como vamos começar? Então, as deficiências de vitaminas e de minerais, elas são... É impossível você não trabalhar. Mas isso em cima de uma avaliação, porque as pessoas têm acesso a essas vitaminas, esses minerais, assim, ó, na prateleira. O próprio ômega 3 que nós falávamos. As pessoas ficam tomando por conta própria. Eu recebo pacientes que... É por isso que você falou da importância e do alcance que tem a internet. Hoje você ouve muitas coisas. O ômega 3, eu disse aqui, que é muito importante para a restauração intestinal, para a recuperação de saúde intestinal. Mas, eu sempre digo, depende. Depende. O 1 miligrama, para quem? Para quem? Eu disse que temos que ter mais EPA, certo? Certo. Mas para um paciente, esse mais EPA pode ser de até 1 miligrama. Mas para outro pode ser menos. Para outro pode ser um pouquinho mais? Não sei. A gente ouve muito falar sobre o magnésio. A gente sabe que ele realmente é a lâmpada da vida.
né? Sim, maravilhoso. Mas assim, não é todo mundo que precisa repor magnésio. E tem muitos alimentos que são ricos em magnésio, não tem? Temos a couve. Mas assim, o que acontece é que as pessoas vão ouvindo e elas não filtram, doutora. Não filtram. Elas não filtram. Elas pegam aquela informação como uma verdade única e absoluta e então vamos recorrer ao balcão da farmácia. E nós temos uma gama, né, e uma liberdade de consumo nas farmácias de vitaminas e de suplementação que chega a ser, assim, aterrorizante. Aterrorizante. Porque a biodisponibilidade de determinadas vitaminas que estão nas prateleiras das farmácias não são adequadas para ninguém. Elas não vão fazer efeito. É verdade. Aquele efeito, certo? É uma indústria, né, gente, é milionária. Indústria. Então você vê combinações ali de zinco, selênio, blá, 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 blá. E se você for realmente olhar ali o rótulo e ver as proporções, você olha e fala assim, meu Deus, a pessoa está fazendo um cocô caro. É isso mesmo. Assim como as suplementações, tudo tem indicação. Creatina, glutamina, tudo tem indicação. A indústria alimentícia diz que te alimenta. E a farmacêutica diz que te cura. Perfeito. Mas não é verdade. Não é verdade. É que assim, elas estão ali bem juntinhas, né? Então, eu dou ultraprocessado. Sim, eu adoeço a pessoa. Eu adoeço, e aí depois ela vai lá e tem que consumir o medicamento para controlar pro resto as doenças da vida. Metabólicas, sim. Porque pro resto resto um cliente da vitalício, vida, assim, enquanto ele viver. Nas duas indústrias, porque ela está viciada nos ultraprocessados e ela fica dependente da medicação para controlar os efeitos dos alimentos ultraprocessados. Então, assim, é simbiótico o negócio. É simbiótico. Eu li uma vez uma matéria falando com relação ao magnésio sobre a semente de abóbora, que ela é rica em magnésio. Sim. Eu li sobre isso. E aí, essas casas desses produtos naturais vende ela já sequinha. E aí eu comecei a provar, né? Falei, nossa, mas menina, é uma delícia, né? É uma delícia. É uma delícia. É um ótimo lanche. Eu sempre falo para os pacientes. E alimenta, isso que eu ia falar. Sim, ele sacia. Sacia. Ele sacia. Porque ali os compostos que ele tem vai te dar uma saciedade. Primeiro que é crocante, né? Então você mastiga, é como se fosse um salgadinho. As pessoas dizem que eu sou louca, né? Mas é que determinados... Não, é uma delícia. Não, determinados alimentos você usa como snack. A própria abobrinha, você pode fazer chips de abobrinha. Corta a abobrinha, coloca, eu não gosto muito da air fry, mas coloca no forno mesmo, coloca um azeite, uma pimentinha, eu gosto de pimenta, uma pimenta, coloca um salzinho ali. Air fry não? Você não gosta da air fry? Porque ainda não tô fechada nisso. É mesmo? Tem alguns estudos que já falam sobre as consequências da air fry, a gente pode até falar num outro momento, inclusive sobre panelas. Olha. Inclusive sobre panelas. Que é uma informação muito importante. Vamos gravar o próximo, viu, gente? Sobre panelas. Panelas. É um assunto muito importante. É que nem micro-ondas também. Exatamente. Tem pessoas que aquecem no micro-ondas a marmitinha naquela embalagem de Tupperware, de plástico. E não pode, né? Não deve. Não deve. Inclusive, você armazenar o seu alimento na marmita, no plástico, com esse alimento quente, você vai fazer a liberação do bisfenol também. Olha... Então, são muitas informações que não são passadas, né? Porque não são interessantes. Não são interessantes. Então, voltando para os snacks, eu sempre falo para os pacientes, sempre coloca 2 ou 3 lanchinhos na bolsa quando você for para algum lugar. Quais? Vamos lá. Eu gosto muito das oleaginosas, então eu gosto das amêndoas, que não são de valor calórico alto. E as castanhas? Castanha de caju do Pará? Castanha de caju é um pouquinho mais calórica, então eu gosto de fazer um mix. Eu sempre dou a dica para elas, olha, coloca 3 de cada e tá tudo bem. Só que a castanha do Brasil, ela é um pouco mais calórica e ela tem um aporte muito significativo de selênio. Eu como todo dia de manhã no café. Então eu indico 3 no dia, no máximo. De 2 a 3. De 2 a 3. E ao longo do dia você pode variar, então você pode fazer... E a do Pará? Então, é a do Brasil. É aquela grande. E tem a outra que é de caju. Castanha de caju, exatamente. Essa você pode fazer um mix de 3 castanhas de caju. Com mais umas 3 nozes, mais umas 4 amêndoas. Eu adoro isso. E já dá um snack. Você não tem como você não ficar saciada. Não eu levo para a clínica, eu coloco no meu café da manhã. E, aliás, isso me dá um gás para treinar. Impressionante. Eu indico também como pré-treino, porque traz para você uma energia. Eu percebi isso já.
traz uma Ó, energia. eu nem sabia que era tá pré-treino, vendo? eu percebi, falei, nossa. E depois testa. E se você ainda tiver em casa um quadradinho pequeno de chocolate 70, Olha, come junto. junto com elas, antes Junto do com treino. elas, antes do treino, e um cafezinho expresso. Ah, não, isso daí é lei. Um Puro, expressinho, sem açúcar. purinho. Nossa, Gente. você vai voar dentro da academia. Menina, é muito bom, porque muito bom. quando eu introduzi elas no meu café da manhã, eu vi muita diferença. É porque Eu falei assim, nossa, mas o que foi que eu fiz? Aí eu lembrei. Falei, será? Aí no outro dia eu não comi. Treinei. foi diferente. Totalmente. Eu dou essa indicação para os pacientes que têm sonolência no período da tarde, o pós-prandial deles. Então, eu passo esse tipo de snack, de lanche, para que dê um up. E para pacientes que não têm problema em tomar o cafezinho expresso À após tarde. as 4. Então, eu dou um limite de no máximo às 15 horas, dependendo do horário que almoçou. Aí um cafezinho, as oleaginosas já gera uma saciedade. Já. E para quem está no processo de emagrecimento, também tem um aporte calórico baixo. Tá. Então não dá para ser também uma quantidade, né? Porque assim, a pessoa pega a castanha de caju e vai, manda ver, né? E fala, Sim. poxa, mas eu não tô emagrecendo. Mas ali tem muita caloria, se você for ver uma Tem, quantidade eu alta. como duas do Pará de manhã e de caju umas 4. É isso. Se você colocar ainda 2 nozes, vai ficar E os perfeitinho. ovos também. Os ovos são Os ovos excelentes, são né? maravilhosos, são Tem que comer ovo maravilhosos. Eu todo sou dia, né, suspeita, doutora? Eu sou suspeita. Com indicação. Lembra do depende? Sim. Tem pacientes que têm alguma sensibilidade no intestino. Então a gente precisa também equalizar esse porcionamento dos ovos para que a gente não provoque, porque às vezes o paciente tem uma sensibilidade, ele não tem síndrome do intestino irritável, Tá. mas ele tem uma sensibilidade. Sensibilidade. Então, identificando isso, a gente vai aí fazer vai porcionar isso de uma maneira que esse paciente não desenvolva e nem prejudique a saúde intestinal, mas que continue consumindo os ovos. Mas o ovo é um alimento extremamente completo. Extraordinário. Orgânico, né? É. Orgânico. É. É orgânico. O orgânico, porque nós temos, também é um outro assunto que a gente pode também, é que assim, nutrição, né, doutora? É um assunto que é para horas e horas, dias, aliás. Apesar que eu Semanas. já tô graduada, que essa, 2 episódios com ela, eu já sou nutricionista, minha filha. Eu me sinto muito honrada. Os ovos orgânicos, nós temos a origem de galinhas, né? De aves que estão soltas e nutridas com alimentos que são orgânicos, que não tem pesticida, que não tem aditivos químicos, diferente dos outros ovos, onde essas galinhas elas são criadas em cativeiros. Em cativeiros elas estão em muita quantidade, elas estão muito aglutinadas, umas em cima das outras. Recebem ração, antibióticos e hormônios para crescimento. Meu Deus. Existem documentários, eu assisti um documentário, não me recordo do nome agora, tá? Eu vi, acho que tem um pouco mais de 3 meses. Eles mostraram uma ave, uma galinha, onde ela tinha um desenvolvimento maior dessa região peitoral e as patinhas curtas e pequenas, porque elas receberam o hormônio desse crescimento específico nessa região, porque ela fica mais comercial. Eu tenho mais carne de peito, de frango, mas a anatomia do animal, tanto é que ela, no momento do documentário, ela não conseguia ficar em pé, porque era muito peso. Então, para você ter uma visão de como que é a indústria alimentícia. Então, você ter um ovo orgânico, você tem uma mínima segurança de que você tem um alimento que está ali sem esses hormônios. Você recebe de uma galinha que é saudável, Sim. que não está doente. Essa que eu te falei, ela estava toda machucadinha, porque ela estava ali no criadouro. Sim. E aí é um volume enorme. Então, e elas se procurar bicam. Ovos orgânicos. É o ideal, ideal. Sempre que puder, né? Sempre que puder. Mas eu sempre digo, é melhor um ovo que não seja orgânico do que um stick, por exemplo. Tá. Que custa não sei quanto, acho que R$2 no supermercado, porque ali você tem muito mais aditivos químicos do que nesse ovo que não é orgânico. Sim. Então a gente não pode ser radical, mas ser sábio na hora das escolhas. Então eu não vou comer, isso não é desculpa, né? Então já que eu não vou comprar o orgânico, então eu vou comprar esse stick de frango. Não, vai pro ovo que não é orgânico. Vai pro ovo, tá. Vai pro ovo que não é orgânico. Tá. Então, essa informação eu não tinha. Eu não sabia. É bom saber, Depois muito bom eu te passo saber. esse documentário.
Eu acho que para a gente finalizar, vamos linkar a alimentação com o sono. Porque é muito importante, em qualquer paciente, você tendo alterações emocionais, patologias, transtornos ou não, você se considerando uma pessoa que está bem emocionalmente, qualquer pessoa tem que dormir. Se você já está doente e quer curar o que você tem, sono é o pilar. Você não está doente e não quer ficar, sono, um sono profundo ali, reparador, dormir bem, deitar e não demorar muito para dormir, porque não é normal ficar lá meia hora pensando, isso já é insônia, tá? Então, a gente sabe também que tem pessoas que se alimentam muito à noite. E se ela ficar com o estômago muito cheio, isso vai interferir diretamente na qualidade desse sono, vai favorecer uma insônia, né? Então, assim, o que você recomenda para que a gente possa estar se alimentando perto da hora de dormir? Ou aquela pessoa assim, eu sei que o ideal é jantar cedo, né? Cedo assim, umas 19 horas no máximo, acredito eu. Perfeito. E depois, se eu ficar acordada, vai dar uma fome. E dormir também com fome não é legal, porque também favorece a insônia, porque você não vai ter uma produção, principalmente de serotonina ali, né? Mas a pessoa fica assim, o que eu como perto de dormir, né? Ou aquela pessoa que chega muito tarde em casa e não quer jantar tarde. O que ela poderia estar comendo assim de alguma alimentação leve, nutritiva e que vai favorecer um bom sono reparador? Eu gosto muito do mingauzinho de aveia. Ah, que legal. Com pera. Nossa, vou anotar. Mingau de aveia. Mingau de aveia com pera, por exemplo. E usando leite vegetal. Aquele extrato vegetal que eu te falei. Usando extrato vegetal. Porque aí nós vamos ter... Ou o leite vegetal. Sim. Não, com o leite vegetal. Com leite vegetal. Esse mingauzinho sim, com leite vegetal. Com leite vegetal. Não é um alimento de difícil digestão. Não é um alimento que vai te deixar estufada. Tem fibras. E vai alimentar. Vai te nutrir. E vai te nutrir. E a pera você corta os pedacinhos? Corta bem fininha e coloca misturado ali. Você vai dar um gostinho docinho. Que delícia. E assim, o aporte calórico mais reduzido do que a banana. A banana já seria um mingau de banana, de repente, no café da manhã. Sim. Para te trazer energia. Porque o que é importante a gente colocar, que os alimentos mais calóricos nós devemos começar pelos períodos da manhã. Almoço, sim, aí lanche, e vai reduzindo do lanche da tarde para o jantar, você vai reduzindo tanto qualidade, tanto quantidade, quanto aporte calórico. Porque assim você vai preparando o estado de sono do seu corpo. Porque você vai passar por um período de jejum que é necessário para que você tenha renovação celular durante o sono. Sim. E se você tem ali um intestino, um estômago que está ali lotado de alimento, você vai prejudicar toda essa produção. Então você vai ter dificuldade sim para dormir. Então um mingauzinho de aveia, ele te acalma. E se você ainda tomou esse mingauzinho de aveia e ainda tem um tempinho acordado, faz um chazinho de hortelã, que é reparador intestinal. Hortelã. Chá de hortelã, reparador intestinal. Então, um chazinho para você que tem muita desbiose, tem gases noturnos. Muitos pacientes têm gases noturnos. Eu tenho paciente que tem essa queixa, né? Olha, doutora, eu tô meio que até dormindo na sala, porque eu tenho gases à noite e eu fico envergonhada do meu marido ouvir. Eu já tive esse relato, vários desses relatos. Toma um chazinho de hortelã, faz uma massagem abdominal, sentido horário, né? Para de comer mais cedo, porque isso é um reflexo também de uma alimentação rica em açúcar e farinha branca. Então evita esse tipo de alimento. Folhas cruas, por exemplo, à noite, para quem já tem esse sintoma de gases. Piora. Então vai pro cozido. Sim. Faz um omeletezinho. E as pessoas jantam salada e vão dormir. Exatamente. Então dá aquela alterada, dificulta a digestão. Dificulta. E aí vai atrapalhar o sono. As folhas cruas, vai lá pro almoço. Porque o estômago, ele tem comunicação direta com o intestino. Por isso que o nome é sistema gastrointestinal. E aí não dá. PhD por que não dá? A gente pensa assim, mas por que a gente tem essa cultura? Porque é o médico que olha só o estômago e um que olha só o intestino. E é um sistema conjunto. É um sistema. Né, doutora? Não tem como desvincular. E você falou sobre o jejum. E eu ia te perguntar isso, só pra gente encerrar.
o que é saudável? Quantas horas de fato de jejum da minha última refeição para o meu café da manhã, que seria assim o mais indicado para o meu corpo ter esse tempo desse trabalho de reparação de tecidos? O que você recomenda? 8 horas, 12 horas, 14 horas? O jejum noturno, o mais indicado, são para fazer a detoxificação. Isso. 12 horas. Eu tenho feito. 12 horas. Eu sou outra pessoa depois disso. 12 horas. E assim, não tem questionamento. É o ideal, sim. Sim. É o ideal, sim. Isso é comprovado. É. Então, 12 horas de jejum. Parou de comer às 19, você vai voltar a comer às 7 da manhã. Então, você conseguiu fazer uma renovação, você conseguiu deixar esse intestino trabalhar, vida, né? Você conseguiu deixar esse estômago, esse fígado, esse pâncreas, todo mundo ali zerado, pronto para o dia seguinte. Eu li um artigo uma vez que falava que as 12 horas de jejum, né, da última refeição para a parte de manhã, tudo que você tem desregulado no teu corpo, tudo que você tem alterado e ruim, você baixa tudo. Exato. Você gera uma homeostase. Exato. Você dá para ele a oportunidade de entrar em homeostase, de reparação, que é o equilíbrio. Sim, importantíssimo a gente colocar aqui, por conta do nosso tempo, que é importante essas pessoas quebrarem esse jejum de 12 horas. Isso é muito importante. Com um alimento de qualidade. De qualidade, porque senão vai por água abaixo. E comer um pão com manteiga, ou requeijão e um leite com Toddy. A proteína seria o mais indicado. E carboidrato. E carboidrato, só que aquele carboidrato de qualidade. Vamos para as frutas, vamos para um pedaço de mandioca, uma batata doce, por que não de manhã? Uma mandioca com ovinho. Uma delícia. Olha que ideia boa você me deu, a mandioca. Uma mandioca no forno. Eu adoro mandioca. Pensa numa mandioca no forno, que ela fica crocante. Gente, que ideia você me deu. Coloca um alecrim em cima. Coloca já um fiozinho de azeite, que já é uma gordura boa. Já visualizou, né? Eu visualizei, já me deu água na boca. E aí você coloca ali um ovo, 2 ovos, faz um mexido, coloca um orégano, mais uma pimentinha, que é anti-inflamatória, um suco de alguma fruta que esteja no teu plano alimentar, ou ali um pedaço de mamão com chia. Pensa no quanto esse trato gastrointestinal vai ficar feliz. E o teu trato intestinal feliz, gastrointestinal feliz... Cérebro feliz, mente feliz. Cérebro, corpo todos feliz, os órgãos em saúde em tudo. Exatamente. Carboidrato bom, a proteína boa, que aí de manhã o ovo, eu sou super adepta, eu já tô acostumada, né? Coloca e as frutas. Coloca o fiozinho de azeite. E aí frutas você falou, mamão pode ser? Gosto muito de manhã, gosto muito do mamão, do kiwi e do abacaxi. Abacaxi. E o morango? Morango também. É que o morango já é mais difícil de você encontrar o orgânico. Você não encontrando o orgânico, é ideal que você faça uma excelente higienização por causa dos agrotóxicos. Eles são uma das frutas, né, que nós encontramos mais agrotóxicos. E aí eu posso continuar com as minhas castanhas pré-treino? Deve. E olha, tá vendo? Eu já anotei aqui, ó. Olha que programa rico. Cheio de informação para você. E esse programa, ele não foi só para as pessoas que estão passando, né, pela depressão, por uma instabilidade emocional. E não é só para depressão, viu, gente? Para ansiedade também. Porque tanto a depressão quanto a ansiedade, essa pessoa, ela está produzindo hormônio do estresse. Ela está vivendo num estado de fuga, de alerta. A diferença é que uma está com a mente no passado, né? E a outra está com a mente no futuro. Porém, ambas têm situações muito parecidas. Então, quando eu estou nessa produção desses hormônios do estresse, eu vou ter muita relação aí com medo, com preocupação, com tristeza. Então, muitos pacientes ansiosos, se não tratarem a causa da ansiedade, futuramente eles entram em depressão, tá? Então, foi um programa voltado a todas essas pessoas e a todos nós, né, que as pessoas que estão com uma saúde emocional equilibrada e querem prevenir, porque eu acho que a gente não precisa esperar uma doença para a gente começar a querer a mudança. A gente não precisa esperar uma tragédia na nossa vida para buscar um autoconhecimento. Eu não preciso esperar uma dor chegar, uma lesão ou uma incapacidade física para procurar atividade física, e muito menos uma excelente alimentação, né? Então, o seu corpo é o seu veículo.
Se o seu corpo está doente, você não consegue realizar nada na sua vida. Todas as áreas da sua vida param, né? Então esse corpo, ele precisa muito de um bom combustível. Ela até comentou num outro programa, né? Você não vai ter um carro e colocar uma gasolina de péssima qualidade. Então, você precisa ter esse combustível muito saudável sendo introduzido no seu corpo, que é o seu veículo. Eu quero te agradecer, doutora, por esse programa tão extraordinário, tão rico. A gente vai marcar um próximo. A gente vai falar do que no próximo? Uma outra vez? Menopausa, mas a gente tinha falado que tinha mais alguma coisa para discutir. Tem as panelas, As panelas. E falamos de mais alguma coisa também que eu não lembro. Panelas para um próximo, a gente vai marcar uma data e também, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre menopausa e alimentação, porque tem a ver também, né? Sim, porque panelas a gente pode associar também com os alimentos orgânicos. Tá a bom. qualidade dos alimentos. Tá, perfeito. Nutrição é um mundo infinito de possibilidades. Viu? Tá bom. Gente, muito obrigada mais uma vez, mais um episódio. Se esse episódio ajudou você, se você acredita que ele contribuiu um pouquinho assim para a sua vida, eu peço para que você curta, deixe aqui o seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo, esse episódio com outras pessoas que precisam receber essas informações tão extraordinárias. Muito obrigada. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Então você pode nos ouvir fazendo o seu treino, a sua caminhada na praia, onde você estiver, do seu carro. Então eu espero vocês no próximo episódio. Até lá.